Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de leitura de como criar um novo eu. Vamos dar continuidade aí a esta jornada com o Dr. Joe Dispenza. Hoje já vamos acompanhando aqui o terceiro livro, muito conhecimento sobre física quântica, neurociência, as experiências que ele tem ali com os alunos, né? São comprovações científicas de algo muito interessante que muitos de nós aqui já conhecíamos, nessa busca do autoconhecimento. Os dois estados da mente e do corpo. Tem aqui o estado de sobrevivência, que é o cortisol, né? Muito estresse, contração, catabolismo, doença, desequilíbrio, colapso, degeneração, medo, raiva, tristeza e assim vai. E o estado de criação, homeostasia, expansão, anabolismo, saúde, ordem, reparação, regeneração. Figura 5D mostra aqui o modo de sobrevivência versus o modo de criação. Ao concluir a parte 1 deste livro, adquiriu intencionalmente uma base de conhecimento que vai ajudar a criar o seu novo ser. Vamos agora construir a partir dessa base. Cobrimos muitas possibilidades. A ideia de que a mente subjetiva pode afetar o nosso mundo objetivo, o nosso potencial para modificar o cérebro e o corpo. Quando superamos o nosso ambiente, corpo e tempo, e a possibilidade de nos libertarmos do modo de sobrevivência, reativo e gerador de estresse, como se apenas o mundo exterior fosse real, e encontrarmos o mundo interior da criação. A minha esperança é que consiga olhar para essas possibilidades como realidades possíveis. Se assim for, convido então a avançar para a parte 2, onde vai obter informação específica sobre o papel do seu cérebro e do processo meditativo, e assim preparar-se para criar uma mudança real e duradoura na sua vida. Parte 2: o cérebro e a meditação. Capítulo 6: Três cérebros, do pensar ao fazer e ao ser. A comparação entre o nosso cérebro e um computador costuma ser bastante útil. E é verdade que o seu já dispõe de todo o hardware de que precisa para o seu ser e para a sua vida. Mas sabe como tirar o melhor partido desse hardware para instalar novo software? Imagine dois computadores com hardware e software idênticos, um nas mãos de um principiante em matéria de tecnologia e o outro a ser utilizado por um operador experiente. O principiante mal sabe as coisas que um computador consegue fazer, quanto mais como fazê-las. A intenção desta parte 2, em termos simplistas, é dar-lhe informação relevante acerca do cérebro, para que, na qualidade de operador, ao começar a utilizar o processo meditativo para mudar a sua vida, saiba o que tem de acontecer no seu cérebro e nas suas meditações e por quê. A mudança implica novas formas de pensar, fazer e ser. Se sabe conduzir, já experimentou o exemplo provavelmente mais elementar de pensar, fazer e ser. A princípio,
Tinha de pensar em todas as ações que executava e em todas aquelas regras do código da estrada. Mais tarde, a sua condução tornou-se relativamente competente, bastando prestar uma atenção consciente ao que estava a fazer. Até que começou a ser um verdadeiro condutor. A sua mente consciente passou para o assento do lado e passou a ser uma passageira. E desde então, a sua mente subconsciente tem provavelmente estado ao volante a maior parte do tempo. Conduzir tornou-se um ato automático e uma segunda natureza para si. Muito do que aprende é conseguido através desta programação do pensar para o fazer e para o ser. E as três áreas do cérebro facilitam este modo de aprendizagem. Mas saiba que também pode ir diretamente do pensar para o ser, e que é provavelmente que já tenha passado por essa experiência. Vou ler novamente. Mas sabia que também pode ir diretamente do pensar para o ser, e que é provável que já tenha passado por essa experiência? Através da meditação, que é o tema central deste livro, este capítulo vai ser um prelúdio. Pode passar diretamente do pensar, a pessoa ideal que deseja tornar-se, para o ser essa nova pessoa. É essa a chave para a criação quântica. Toda mudança começa pelo pensamento. Podemos começar imediatamente a formar novas ligações e circuitos neurológicos que refletem os nossos novos pensamentos. E nada deixa o cérebro mais excitado do que quando está a aprender, a assimilar conhecimento e experiências. São esses os afrodisíacos do cérebro. Ele acaricia todos os sinais que recebe através dos nossos cinco sentidos. Ele processa a cada segundo bilhões de informações, analisa, examina, identifica, extrapola, classifica e arquiva informação, a qual pode recuperar com base na necessidade. Na realidade, o cérebro humano é o supercomputador por excelência do nosso planeta. Como está recordado, a base para compreender como podemos mudar a nossa mente é o conceito de criação de ligações, a forma como os neurônios estabelecem relações habituais de longo prazo. Já falamos acerca da aprendizagem Hebbiana, que afirma: as células nervosas que disparam em conjunto ligam-se entre si. Os neurocientistas costumavam achar que, depois da infância, a estrutura do cérebro se tornava relativamente imutável. Mas as descobertas mais recentes revelaram que muitos aspectos do cérebro e do sistema nervoso podem modificar-se em termos estruturais e funcionais, incluindo a aprendizagem, a memória e a recuperação de lesões cerebrais ao longo da vida adulta. Mas o contrário também é verdadeiro. As células nervosas, que já não disparam em conjunto, deixam de se ligar entre si. Se não as utilizamos, ficamos sem elas. Podemos até orientar o pensamento consciente para desligar ou desfazer ligações indesejadas. Logo, é possível libertarmos-nos de algumas das coisas a que nos temos agarrado e que influenciam a maneira como pensamos, agimos e nos sentimos. O cérebro, com novas ligações estabelecidas, deixa de disparar em função dos circuitos do passado. O dom da neuroplasticidade é a capacidade do cérebro para estabelecer novas ligações e criar novos circuitos em qualquer idade, a partir da informação que recebe do ambiente e das nossas intenções conscientes, é o que nos permite criar um novo nível mental. Há uma série de fora com o velho e que vem ao novo, neurológico, um processo a que os neurocientistas chamam podar e fazer brotar.
É o que eu chamo desaprender e aprender, e que nos permite ultrapassar as nossas limitações do momento e sermos superiores ao nosso condicionamento ou às nossas circunstâncias. Ao criarmos um novo hábito de sermos nós próprios, estamos essencialmente a assumir um controle consciente sobre o que se havia tornado um processo inconsciente do ser. Em vez de a mente funcionar com um objetivo, não vou ser uma pessoa colérica, e o corpo com outro, vamos continuar zangados e inundados por aqueles químicos familiares, queremos unificar a intenção da mente com as respostas do corpo. Para isso, temos de criar uma nova maneira de pensar, de fazer e de ser. Dado que, para mudarmos a nossa vida, devemos primeiro mudar os nossos pensamentos e sentimentos e fazer depois alguma coisa, mudar as nossas ações ou comportamento, para termos uma nova experiência que produz, por seu turno, um novo sentimento para, em seguida, memorizarmos esse sentimento, até passarmos para um novo estado de ser, quando a mente e o corpo são um só. Temos pelo menos algumas coisas a nosso favor. Para além de o cérebro ser neuroplástico, podemos dizer que temos mais do que um cérebro a funcionar. Com efeito, temos três. Para os nossos propósitos, este capítulo vai apenas focar-se nas funções desses três cérebros que estão especificamente relacionados com o intuito de acabar com a nossa velha maneira de ser. Numa nota pessoal, considero que o estudo sobre o que o cérebro e os outros componentes do sistema nervoso podem fazer por nós é uma tarefa fascinante e interminável. O meu primeiro livro, Involve Your Brain, abordava esse tema mais em pormenor do que o necessário para os nossos objetivos presentes. Existem recursos adicionais para esse estudo no meu site em www.drjoydispenza.com. E há, evidentemente, muitas outras publicações e sites excelentes para quem quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre o cérebro, a mente e o corpo. Os três cérebros. Primeiro cérebro, neocórtex. Segundo cérebro, cérebro límbico, cérebro médio. E o terceiro cérebro, o cerebelo. Figura 6A. O primeiro cérebro é o neocórtex ou cérebro racional. A, branco. O segundo cérebro é o cérebro límbico ou cérebro emocional, responsável por criar, manter e organizar as substâncias químicas no corpo. O A, cinzento. O terceiro cérebro, o cerebelo, é onde reside a mente subconsciente. A, carvão. Do pensar ao fazer, o neocórtex processa o conhecimento e depois incita-nos a viver o que aprendemos. O nosso cérebro racional é o neocórtex, a camada exterior do cérebro, que se assemelha a uma noz. É o hardware neurológico mais recente e avançado da humanidade, e onde reside a mente consciente, a nossa identidade e outras funções cerebrais mais elevadas. O lobo frontal, de que falei no capítulo anterior, é uma das quatro partes do neocórtex. No essencial, o neocórtex é o arquiteto ou o designer do cérebro. Permite-nos aprender, recordar, raciocinar, analisar, planejar, criar, especular sobre as possibilidades, inventar e comunicar. Uma vez que é nesta área que armazenamos os dados sensoriais, como o que vemos e ouvimos, o neocórtex liga-nos à realidade exterior. Regra geral, o neocórtex processa o conhecimento e a experiência. Primeiro, reunimos conhecimento sob a forma de fatos
ou informação semântica, as ideias ou conceitos filosóficos ou teóricos que adquirimos intelectualmente, solicitando ao neocórtex que adicione novas ligações e circuitos sinápticos. Em segundo lugar, ao decidirmos personalizar ou aplicar os conhecimentos, criamos invariavelmente uma nova experiência. Isso provoca a formação no neocórtex de padrões de neurônios chamados redes neurais. Essas redes reforçam os circuitos daquilo que adquirimos intelectualmente. Se o neocórtex tivesse um lema, seria: o conhecimento é para a mente. Dito de forma mais simples, o conhecimento é o precursor da experiência. O neocórtex é responsável pelo processamento de ideias que ainda não foram experienciadas e que existem como uma potencialidade que pode ser abraçada num determinado momento do futuro. Ao termos novos pensamentos, começamos a pensar em modificar o nosso comportamento para que possamos agir de maneira diferente quando a oportunidade surgir, a fim de que obtemos, a fim de obtermos um novo desenlace. Em seguida, quando alteramos as nossas ações rotineiras e os comportamentos típicos, acontece alguma coisa diferente do habitual, que irá produzir uma nova experiência. Dos novos acontecimentos às novas emoções. O cérebro límbico produz substâncias químicas que nos ajudam a recordar as experiências. O cérebro límbico, também conhecido por cérebro mamífero, localizado por baixo do neocórtex, é a área mais desenvolvida e especializada do cérebro dos mamíferos, à exceção do ser humano, dos golfinhos e dos primatas superiores. Pense simplesmente no cérebro límbico como o cérebro químico ou o cérebro emocional. Quando estamos a viver essa nova experiência e os nossos sentidos enviam para o neocórtex uma descarga de informação proveniente do mundo exterior, as redes neurais deste organizam-se para refletir o acontecimento. Assim, a experiência enriquece o cérebro ainda mais do que o novo conhecimento. No momento em que essas redes de neurônios disparam segundo um padrão relativo à nossa experiência, o cérebro emocional produz e liberta químicos sob a forma de peptídeos. Esse coquetel químico tem uma assinatura específica que reflete as emoções que sentimos no momento. E tal como já sabe, as emoções são os produtos finais resultantes da experiência. Uma nova experiência cria uma nova emoção, que envia novos sinais a novos genes. Assim, as emoções indicam ao corpo que grave quimicamente o acontecimento, e nós começamos a incorporar o que estamos a aprender. Durante esse processo, o cérebro límbico colabora na formação de memórias de longo prazo. Conseguimos lembrar-nos melhor de qualquer experiência porque conseguimos recordar as nossas emoções enquanto vivíamos o acontecimento. O neocórtex e o cérebro límbico em conjunto permitem-nos formar memórias declarativas, o que significa que podemos expor verbalmente o que aprendemos ou vivemos. Ver a figura 6b1 para obter mais informações sobre as memórias declarativas e não declarativas. Percebe agora como ficamos marcados por experiências com uma forte carga emocional. Qualquer pessoa que já tenha estado casada poderá dizer onde estava e o que estava a fazer quando a pedirem em casamento. Talvez estivesse a saborear uma ótima refeição no pátio do seu restaurante preferido, a sentir a brisa amena de uma tarde de verão e a admirar o pôr do sol com as melodias de Mozart ecoando suavemente em fundo, quando a pessoa com quem jantava se ajoelhou e lhe estendeu uma caixinha preta. A combinação de tudo o que as pessoas estavam a viver nesse momento fê-las sentir-se muito diferentes do normal. O típico equilíbrio químico interno que a sua identidade havia memorizado foi completamente abalado por aquilo que viram, ouviram e sentiram. Em certo sentido,
despertaram dos estímulos ambientais familiares e rotineiros que normalmente bombardeiam o cérebro e nos fazem pensar e sentir de forma previsível. Os acontecimentos novos surpreendem-nos ao ponto de ficarmos mais conscientes desse momento presente. Se o cérebro límbico tivesse um lema, seria: a experiência é para o corpo. Se o conhecimento é para a mente e a experiência é para o corpo, então, quando põe o conhecimento em prática e cria uma nova experiência, ensina ao corpo o que a mente aprendeu intelectualmente. O conhecimento sem experiência é meramente filosófico, e a experiência sem conhecimento é ignorância. Há uma evolução que tem de acontecer, tem de pegar no conhecimento e vê-lo, abraçá-lo emocionalmente. Se ainda está comigo nesta análise sobre como mudar a sua vida, já aprendeu que tem de adquirir conhecimento, depois agir para ter uma nova experiência que produzirá um novo sentimento. A seguir, terá de memorizar esse sentimento e passar o que aprendeu da mente consciente para a mente inconsciente. O hardware necessário para realizar essa tarefa encontra-se na terceira área do cérebro, que vamos analisar em seguida. E ficamos por aqui em mais este dia maravilhoso de leitura. E se é a primeira vez que você nos acompanha aqui neste vídeo, que bom que você chegou até aqui. Eu já sugiro que se inscreva no canal, deixe o seu like se gostou e acesse a playlist para acompanhar essa leitura desde o início. E agora nós vamos para os nossos comentários aqui ao vivo com quem nos acompanha diariamente. E se você quer fazer parte dessa comunidade, deixe sua vontade aqui nos comentários e você receberá o link do nosso grupo de WhatsApp. Um beijo no coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.